reunião de batismo é uma reunião tão especial, porque não é só para as pessoas que decidem se batizar, mas as pessoas que estão observando as que vão se batizar também são tocadas. E eu sei que hoje você vai ser tocado por tudo aquilo que vai acontecer aqui, porque o Senhor está aqui por você e para você também. E pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão. O que é tão difícil para você vencer quando você decide se batizar? É você vencer as opiniões. E em dias como esse, que nós estamos ouvindo tantas opiniões, tantas coisas, de tantos os lados e tantos os lugares, e que em um determinado momento nós não sabemos qual opinião vamos ouvir, é nessa hora que nós paramos e pensamos, e agora? Para que lado vamos recorrer? E quando nós recorremos para duas coisas nessa noite, não tem como dar errado. A primeira é quando você recorre à voz do seu coração. É quando lá dentro do seu coração diz para você assim, olha, você está tomando a melhor decisão da sua vida. Por mais que você tenha medo, por mais que você se sinta temeroso, você ouve a voz do seu coração e você sente que você está fazendo a melhor escolha da sua vida. E quando você decide colocando a palavra sobre todas as coisas. Então nessa hora em que você pega o seu coração e você pega a opinião da Bíblia, é no momento em que todas as opiniões já não são tão importantes quanto elas parecem ser, porque as opiniões nesse momento, elas nos deixam muitas das vezes confusos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando elas descobrem que alguém vai se batizar, uma das primeiras coisas que elas dizem é, mas você está certo disso? Você tem certeza que você quer isso mesmo para a sua vida? Você tem certeza que você tomou a decisão certa? Que você não está tomando essa decisão baseada naquilo que as pessoas estão dizendo para você? Você tem certeza do compromisso que você está firmando? Olha, se eu fosse você, eu pensava um pouquinho, porque isso aí é muito sério. E de repente, isso até pode ser uma boa opção para a sua vida, mas amadurece mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. São conselhos e opiniões que não são erradas, porque pessoas que te dão opiniões assim, elas se preocupam com você. Mas nessa hora, que voz eu escuto? Qual é a voz que eu vou seguir para que eu possa cumprir a minha jornada? Por qual voz eu vou decidir? E aí, quando você para refletir no seu cric, que você pensa, realmente, batizar é muito compromisso, é uma coisa muito séria, e eu acho que essa coisa séria assim, não é legal agora, porque é muita responsabilidade, e essas responsabilidades, elas podem talvez ficarem pesadas no meio do caminho, e talvez possa ser que eu venha envergonhar o nome de Cristo. Quantas pessoas já não pensaram assim quando elas estavam diante dessa tomada de decisão? E aí você fica entre a cruz e a espada, e você fica assim pensando, agora eu não sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque é muito compromisso, e compromisso implica em renúncia. Todas as vezes que você se compromete com alguém, ou em qualquer compromisso, você entende que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas foi aqui que eu acordei com essa palavra impressa. Ela foi impressa, eu estava dormindo e o Senhor começou a me dar essa palavra quando eu acordei. E Ele disse, você vai falar isso para a minha igreja. E eu comecei a escrever. Porque quando você está diante de um compromisso, e você começa a pensar nas renúncias que você tem que fazer, é nessa hora que você começa a pensar, será que vai valer a pena? Será que realmente eu estou preparado para renunciar tudo que eu estou vivendo? Porque tudo que eu estou vivendo está bom. Quem disse que não é bom, talvez, viver o que você está vivendo? Eu seria talvez uma pessoa enganosa se eu dissesse que as coisas que você tem feito talvez possa não estar sendo bom. E tudo que um pregador não pode é mentir. Talvez o que você está fazendo está bom, mas quando você decide em se comprometer
alguém, as renúncias não são impostas, elas vêm por paixão. Então, quando alguém decide um compromisso com alguém, pensemos em um relacionamento. Quando você decide se relacionar com alguém que você conhece, e que você talvez era uma pessoa que gostava de não se relacionar com uma pessoa ou com várias, talvez, e que o teu coração bate por aquela pessoa, e você fala assim: agora eu fui pego na curva, não sei o que eu vou fazer, porque eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de querer estar perto, eu não consigo parar de pensar nessa pessoa, eu só penso nessa pessoa, outras pessoas já não são mais importantes para mim, e automaticamente as renúncias, os rolezinhos e tantas coisas que outrora você ia com muita satisfação, já não fazem mais parte das suas vontades. Porque compromissos apaixonados, eles te levam a abrir mão de coisas que não fazem mais sentido para você. Então, o que as pessoas esquecem de dizer para você é que quando você decide por esse compromisso, não vai ser por imposição, vai ser por paixão. E você não vai precisar fazer nada forçado, porque as coisas vão começar a acontecer, e você há de convir comigo que no início do relacionamento você não está muito sério. Algumas coisas você deixa a desejar no começo, mas quando a coisa vai ficando mais séria e que o teu coração vai ficando cada vez mais entrelaçado, você vai vendo o quanto você tem vontade de querer a cada dia mais, não querer outras coisas. Então, o que eu vim hoje falar para a igreja, que o compromisso com Cristo não é por dor, não vai ser pesado quando você entende que o compromisso com Ele é um relacionamento de paixão. E é isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque um dia disseram para você que estar em Jesus seria muito complicado. Quantas pessoas já não escutaram isso? Eu já escutei várias vezes. Rapaz, estar na igreja é até bom, mas é muito complicado isso aí. As pessoas, elas dizem que é bom estar em Cristo, mas Jesus não é tão fácil de se relacionar. Por quê? Porque você tem que levar a sério. E aí eu pergunto a você, qual é o compromisso que você não leva a sério? Desde o momento que você decide, compromisso é decisão, ninguém se compromete sem decidir. Se você decide por alguém, você tem compromisso. Caminha comigo nesse pensamento. Em um relacionamento que você não decidiu, você não tem compromisso. Você não vai ver quando você não está afim, você não está perto quando você não quer, você não manda mensagem porque você não sente vontade. Por quê? Porque você não decidiu por esse compromisso. Mas quando você decide pelo compromisso, tudo é leve, tudo é suave, tudo é prazeroso. Então o que eu vim aqui te dizer? Eu vim aqui te dizer para vocês que um dia apresentaram um Jesus para vocês muito estranho do Jesus que eu conheço, do Jesus que talvez você conhece. O Jesus que um dia apresentaram para a gente era um Jesus assim: olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que isso, tem que assim, tem que vestir assim, tem que andar assim, tem que comer assim, tem que falar assim. Quando você começa a se deparar com tudo isso, você fala: epa. Eu não sei se eu vou conseguir. É muita coisa para mim. É muita coisa. Escute, eu não estou aqui querendo pregar um Jesus, pregar um Cristo que carrega consigo uma porta larga para a igreja. Mas eu vim aqui te dizer o seguinte: quando te apresentam primeiro a religião, você não quer. O problema, deixa eu te falar hoje, Jesus nunca foi uma religião. Ele nunca foi um livro de regras. Ele sempre foi um livro de paixão. Ele sempre foi, a verdade sempre foi uma paixão. Essa paixão entregou a sua vida e sangrou na cruz até a última gota por mim e por você. Então lá na cruz, em cada gota de sangue, não estava dizendo para você: tem que ser assim, Gabriel.
Gabriel. Você tem que vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar assim, isso você não pode. Cada gota de sangue foi por paixão. E as coisas que nós temos que abrir mão, porque entramos em um compromisso, são automáticas, não são por imposição. Você está aqui comigo? Nossa, a religião vem assim, ela vem te enquadrando num sistema, e o sistema é difícil, porque aonde tem muita regra, é porque tem quebra de princípio. Um relacionamento, caminha comigo, quando a base é confiança, não existe regra, não existem segredos, não existe você não mexe no meu celular que eu não mexo no seu, é ou não é? Porque relacionamentos que são relacionamentos por base de confiança e compromisso, não existe desconfiança. Então não existe, você não tem a necessidade de cavar nada, porque você sabe com quem você está se relacionando. Você está aqui comigo nessa noite? Então, relacionamento com Cristo, quando ele entra na sua vida dentro de uma caixa, com um manual de regras, é difícil. Porque antes de te mostrarem quem é a pessoa de Jesus, mostraram para você um manual que nunca foi o manual que a Bíblia nos ensinou. E eu vim aqui hoje dizer para vocês, compromissos fazem parte da vida de qualquer pessoa que se apaixona, qualquer pessoa que decide, ela precisa se comprometer. Então não é porque vai ser uma imposição, Cristo vai ser a melhor pessoa, mas vai ser a pessoa que vocês vão estar tão apaixonados por Ele, que algumas coisas vocês farão, não porque disseram que vocês têm que fazer, vocês farão porque Ele vai falar com vocês. Não faça! Eu sinto Jesus aqui. Eu amo quando Ele diz para mim, você vai falar sobre mim. Eu amo. Por quê? Porque eu quero apresentar Jesus para você nessa noite, de forma diferenciada, na verdade, de forma original, como Ele sempre foi. Então, olha o que Ele falou comigo. Isso é forte. Até eu fiquei chocada quando Ele disse isso. Nossa, você vai batizar? Isso é um exemplo, tá? Eu acho que aqui não é o caso. Nossa, você vai batizar usando brinco? Que igreja é essa? Eu nunca vi isso. Você não tinha que tirar esse brinco? Isso é um exemplo, poderia ser outras coisas. A religião te diz isso. Aí olha o que Jesus falou comigo. Ele disse assim, diga para o meu povo o seguinte: enquanto as pessoas estão dizendo acerca do seu brinco, Cristo está falando um detalhe. Que detalhe é esse? Eu te recebo na igreja de brinco, mas não te deixo no mundo esperando sentir vontade de parar de usar. Se as pessoas entendessem quem Ele é, não seria tão difícil, não seria tão doloroso. Por quê? Porque as pessoas, elas dizem, ué, mas você vai desse jeito? Você vai assim, batizar assim? Você ainda passou por um processo? Se esquecem que o processo não é a igreja que faz, é Cristo. Se esquecem que quem limpa as coisas não é a igreja, é o sangue dele. Se esquecem que as coisas que precisam ser ajustadas no molde e no propósito da eternidade não tem condições de ser feitas pelas minhas mãos. Porque desde que você ainda era alguém lá na concepção, Ele já tinha um início e o fim para tudo que você seria. Então deixa eu te falar uma coisa, o teu plano de vida, Ele já tinha iniciado na eternidade antes que o mundo fosse. E quando você entrou lá no ventre da sua mãe, e quando você veio à luz, Ele disse, já veio e já foi. Porque a história já foi lá, é e será. Você está entendendo isso aqui nessa noite?
Então não deixe ninguém mais engessar você. Não deixe ninguém mais colocar para você o que deve ou não deve ser feito. Cristo vai te falar. Porque quando você está comprometido com Ele, quando você está comprometido com alguém, alguém disse assim para você: vamos sentar ali, vamos conversar. Isso que você está fazendo, eu não estou gostando no relacionamento. Aí você vai falar assim: mas não é nada demais. Mas aí a pessoa vai falar assim: mas eu não estou gostando. Eu não gostei da forma que aquele amigo falou com você. Mantenha a distância. Eu não gostei daquela situação. Você me entende? E aí você fala assim: te entendo. E por você, eu vou tentar organizar isso, para que a gente leve um relacionamento saudável. Então com Cristo é assim. Quando as coisas estiverem demais em você, quando os excessos estiverem demais, ou que não começarem a sofrer uma transformação que o Evangelho provoca, o Espírito Santo, aquele que fala com você, ele te leva para frente do teu espelho. E ele vai mostrando para você quem você é e quem você pode se tornar. E aí ele vai falando para você assim: olha, isso aí, o plano original, a tua fotografia original é essa aqui. Você não acha que você fica melhor assim? E de repente você decide mudar algumas coisas. Não foi porque alguém disse que você tinha que fazer porque foi imposto, mas foi porque ele constrangiu o seu coração. E isso te trouxe tanto quebrantamento que você deixa de fazer por ele e não é por ninguém. Então o que eu vim aqui te dizer? Faça por você, mas faça por Cristo. Cristo é a melhor pessoa que você pode decidir colocar na sua vida. Então a igreja, ela não pode ser uma porta larga. E olha o que o Senhor falou comigo. O que as pessoas não entendem é que muitos dizem: a porta é estreita, porque está escrito isso na palavra. E o Senhor me trouxe algo poderoso aqui. Eu não vou ter talvez tempo de entrar na profundidade que Ele me levou. Mas olha o que Ele disse para mim. Ele disse: a porta é estreita. Só que o que as pessoas não entendem é que a medida da porta não define o tamanho de quem vai passar. Ele estava lá, gente, ele estava lá. Ele estava no meu ouvido. A porta é estreita, mas o tamanho da porta pode ser para a minha medida, mas pode ser para a medida da Gabi. O tamanho e a largura da porta, quem vai definir não sou eu e não é você. A porta é estreita não para te fazer medo. A porta é estreita porque você vai entrar nas medidas que a porta precisa para você entrar. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não é exigente. Ele é criterioso. Por quê? Como assim? O texto diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se fosse por um critério de exigência, os muitos não viriam e não seriam chamados. Porque muitos são muitas pessoas. Muitos vêm, mas poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque ele é criterioso. E o critério é algo tão tremendo que primeiro você se relaciona, depois você se apaixona. Quando você se apaixona, você começa a deixar de fazer algumas coisas. E a paixão, ela vai te levando a abrir mão de coisas. Por quê? Porque a religião te castra. E Cristo te liberta. Então, as pessoas colocam pavor nesse tempo e nesse dia. Olha,
Será? Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que você precisa se batizar? Porque você precisa, está escrito em Romanos no capítulo 6, verso 4, que de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de... Você está entendendo isso aqui? Você entendeu esse versículo aqui? Eu vou ler de novo. Lê ele com entendimento. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando eu me batizo, eu sou sepultado em morte, para que com Cristo eu possa ser ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Depois disso, o texto diz que assim andemos nós também em novidade de vida. A sua vida vai ser uma novidade, mas isso será a consequência daquilo que você vai fazer nessa noite. Vocês estão entendendo essa palavra? Através do batismo, você identifica Cristo em sua morte na submersão e na ressurreição na imersão. Então, o que é preciso para eu me batizar? Você já deve ter escutado, você tem que estar bem preparado. Você tem que se preparar. Vocês se prepararam, não se prepararam? Fizeram aula de batismo, entenderam alguns princípios, entenderam algumas coisas que acontecem aqui na igreja. Mas o batismo é apenas o começo de uma nova vida. Depois você vai aprender todas as outras coisas. Então, se você crer e for batizado, você será salvo. Crer é o mesmo que confiar no original. Então, quando eu creio, eu confio. E quando você confia, você decide. Você está entendendo isso aqui? Então, algumas pessoas dizem assim, mas o batismo é algo mais sério do que quando você confessa Cristo com o teu Salvador. Todas as vezes que eu ministro sobre batismo, eu tenho que falar sobre isso. Porque eu costumo dizer que as pessoas deram um passo quando elas entregaram a sua vida aqui à frente, e que o batismo não vai tornar isso mais sério. O passo que você dá já é sério. Quem foi que disse que você vai entrar para algo mais sério do que é mais sério entregar a sua vida para Jesus? O que você entende como sério? Então, quando você entrega a sua vida para Ele, você já deu um passo sério. Então, Lucas 12:8 vai dizer: digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está entendendo isso aqui? Todo aquele que me confessar diante das pessoas, eu gosto de entrar, na dimensão da palavra. Caminha comigo agora. Você está aqui fazendo a sua confissão. Você consegue imaginar o que o versículo está dizendo na esfera original? Imagine você confessando Cristo aqui e diante das pessoas, e o Filho do Homem confessando você diante dos anjos e diante de Deus. Enquanto você confessa aqui, lá no céu, Ele está confessando o que você fez aqui, naquele dia, diante dos anjos e diante de Deus. Então, o que anularia esse ato? Nada. Então, o passo que você está dando não é mais sério. O passo que você está dando é porque a paixão está tão tremenda dentro de você que você não está conseguindo conter. E você não está satisfeito só em se relacionar do outro lado. Você quer ficar mais perto. E ninguém entende isso. E as pessoas não entendem isso. Por isso elas querem estabelecer dia, hora, tempo, mês, idade. Você está tão apaixonado que a distância já não está tendo mais como segurar, hein? Um relacionamento é assim.
meses, 7 meses, 1 ano, de repente o compromisso fica tão sério, e que você não tem vontade de ficar distante, você diz, eu preciso dar um passo mais sério, porque eu preciso estar junto todos os dias. Então quando você decide batizar, você não está dando um passo mais sério do que foi entregar a sua vida a Jesus, você está externando um ato de amor e de completude, aquilo que a palavra diz, que se você crer, você será salvo e também será batizado. Vocês estão entendendo isso nessa noite? Então eu quero deixar claro aqui para vocês, porque nós não temos tanto tempo, que vocês hoje saem daqui com muitas bênçãos. E que bênçãos são essas? As bênçãos materiais? Não, as maiores bênçãos que nós poderíamos receber, que são os pecados cancelados. E essa é a maior bênção que você poderia receber em toda a sua vida. Quando você se batiza, você recebe a bênção de ter pecados cancelados. E o batismo será um ato em que você vai se apropriar do perdão de pecados que um dia foram cometidos. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Vocês recebem um presente. E esse presente, hoje, vem em reflexo da decisão e da paixão que vocês tiveram e que vocês tiveram coragem de externar isso para muitas pessoas. Então eu poderia ficar aqui mais um grande período falando sobre isso. Mas o que você precisa para prosseguir nos seus passos é de coragem. Grave essa palavra, coragem. Eu não posso dizer para você que os dias serão fáceis. Eu não posso dizer para você que você não vai passar por provações. Eu não posso dizer para você que os dias serão dias glamourosos. A grande diferença é que você pode passar por qualquer circunstância, mas você sabe que Ele é o seu pastor e nada vai faltar. Você está entendendo isso aqui? Nós estamos vivendo dias caóticos, onde nós estamos ouvindo tantas coisas. E o que eu tenho dito aqui na igreja, se tivermos que enfrentar alguns reflexos concernentes a isso, talvez eu poderia ficar aqui querendo encher uma linguiça, mas talvez será necessário que passemos por algumas circunstâncias e reflexos de situações que não fomos nós que escolhemos. Mas o que difere a minha vida, a sua vida, das pessoas que estão lá fora, é que nós sabemos que com Cristo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E vencer não significa que você não vai ter que batalhar. Para você vencer algo, você primeiro precisa guerrear com um grande inimigo. Então talvez enfrentemos dias em que nossa fé será colocada em pauta, sim, em algumas circunstâncias, e que teremos que enfrentar algumas coisas, mas nós temos a garantia de que o pastor está comigo, está contigo, e que Ele vai nos guardar, e que ainda que passássemos por qualquer adversidade, todavia Ele estaria do nosso lado. Por quê? Porque os vales às vezes são inevitáveis. A diferença é que nos vales e nos montes, em quaisquer lugares que viéssemos talvez passar, o que nos difere de outras pessoas é que nós não passamos sozinhos. Nós temos Deus Pai, também temos o Espírito Santo, nós temos pessoas que o Senhor colocou junto conosco. Então ainda que existam momentos que os seus amigos visíveis, amigos que estão ali com você, possa ser que não esteja do teu lado, você pode olhar para a sua esquerda e você sabe que aqui está o teu Espírito, aqui está o Espírito Santo. Você olha para a direita, aqui está a pessoa de Jesus. Você olha para dentro de você, você sabe que Ele habita em você, e você sabe que mesmo que Ele esteja habitando em você, você vai ter que enfrentar dias que talvez serão difíceis, mas em todas as coisas, você e eu seremos mais do que vencedores, e a graça dEle é que nos basta. Graça não é ausência de tribulação. Graça é entender que mesmo em meio a tribulações, Ele está conosco. Então hoje eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. E você entenda
o que Jesus, Ele quer fazer na sua vida. Para você que ainda não decidiu. E para vocês que decidirem o que Ele vai fazer através de vocês. Sabe por quê? Porque o Senhor conta com vocês. Vocês vão sair daqui como flecha na mão do valente. Vocês vão ser luz na escuridão. Vocês vão carregar consigo a paz que excede o entendimento. E aonde tiver o caos, quando vocês entrarem, a presença do Senhor vai entrar com vocês. Vocês vão trazer ordem a cenários que estão caóticos. Vocês vão trazer a luz, e a luz, quando ela está em um ambiente que existam trevas, as trevas não podem prevalecer. Por quê? Porque Cristo está em você, e o Espírito Santo vai habitar em vocês de uma forma tão poderosa, e algo vai ser tão poderoso, que mesmo que vocês tenham que enfrentar quaisquer adversidades, vocês vão entender que isso faz parte do processo de um cristão de verdade. Porque tem muito crente Nutella, crente que não tem sangue no olho, crente que não tem uma disposição para se manter crente. Deus está levantando no ano de 2020 crentes que não se abalam por qualquer situação, crentes que não são levados por vento de doutrina, crentes que não fica por qualquer coisinha, não sei mais se eu quero ir para a igreja, mas o que houve? Eu não sei, não estou mais com vontade. Deus vai levantar uma geração de pessoas que entendem que existem coisas que fazemos que não é porque às vezes estamos afim, fazemos porque precisamos fazer. Vocês estão entendendo isso aqui? Então o que a igreja às vezes não consegue entender e assim eu termino, vocês precisam orar e buscar a presença do Senhor. E a oração sempre é um mistério, e eu sinto de falar isso aqui, porque algumas pessoas querem a fórmula de viver uma vida de oração intensa. E aí algumas pessoas falam assim: você está orando? Você não está orando, por isso que você não está de pé. E às vezes as pessoas dizem assim, como eu já disse muitas vezes: eu não consigo orar como eu gostaria. Eu até tento, mas eu não consigo. E o Espírito trouxe algo para eu compartilhar com vocês, que vai desmistificar algumas coisas. Diga comigo: oração não é sentimento. É decisão. Você não ora porque você sente vontade. Você ora às vezes porque você precisa. Você está entendendo essa chave? Se alguém tivesse me dito isso lá atrás, as coisas seriam mais fáceis para mim. Eu estou falando de mim. Porque eu achava que eu tinha que acordar assim, né? Igual o crente. Eu já estou com muita vontade de orar. Só que tem dia que você não está com vontade. E o que eu faço nesse dia? Eu oro a si mesmo. Por quê? Porque uma criança, quando ela está doente, as mães aqui vão saber, elas não comem, não podem comer só quando elas sentem fome. Elas comem porque elas precisam de comer. Então os pediatras dizem: não quer comer comida, mamãe? Dá o que a criança gosta de comer, mas a criança tem que comer. Você está entendendo isso aqui? A oração é exatamente assim. Tem dia que você não está com vontade, mas você não faz porque você está com vontade. Você faz porque você entende que é necessário você fazer. Então é nesse dia que você não tem vontade, que você faz porque você sabe que você precisa fazer. E aí você dobra o seu joelho, você ora no banheiro, você ora na sua cozinha, mesmo sem talvez estar com tanta vontade. Mas de repente, no meio daquela oração, algo tão poderoso começa a te envolver. E aquilo que você começa sem ter nenhum sentimento, termina com você quase sendo arrebatado. E aí você fala assim: como assim? Aí o Espírito diz para você: porque você não entendeu que muitas das vezes a minha presença você vai ter que cavar, você vai ter que buscar, você vai ter que ir, você vai ter que empurrar, você vai ter que empurrar. Quebro todo o misticismo, porque você vai ser livre como o Senhor me libertou. Não importa onde você está deitado na sua cama, de olho estatalado para cima, diz: eu preciso orar. E aqui onde eu estou, eu vou começar a orar. Daqui a pouco você vai sentindo vontade, teu corpo vai rolando, você vai entrando em posição de guerra, você vai se organizando na batalha, você sente um arrepio, você fala assim: olha isso
digo que você vai sair daqui com um entendimento tão aguçado e tão acelerado, que o Espírito vai te levar em experiências que você nunca imaginou viver. O Espírito vai aquecer o teu coração. Você vai começar a queimar novamente pela presença dEle, porque o Espírito vai te atrair para perto dEle. E quando você estiver nele, Ele em você, você vai sentir o fogo que queima, o fogo que queima, o fogo que queima. O fogo arderá continuamente no altar e não apagará. Seja livre! O fogo arderá continuamente! Prasto! Eu sinto a glória do Pai aqui. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês não ficarão anos dentro da igreja em um processo que cai e levanta. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Eu não posso mais, mas eu digo hoje que o Pai faz pessoas livres. Eu vejo algo no meu espírito aqui. Eu vejo ataduras, muitas ataduras, estágios e pessoas que entraram aqui enfaixados, e eu vejo como a presença do Senhor está de forma tão acelerada, e que algumas ataduras estão sendo arrancadas. Os anjos do Senhor estão passeando nesta casa hoje, porque essa igreja é uma igreja viva, e os anjos estão removendo ataduras nessa noite. E eu quero te dizer, por essa voz profética, Lázaro! Lázaro! Ebrasto quebrai! Lázaro! O Pai te chama! Vem! Vem! Vem para fora! Rabia chaprapa! Rasto que abraçou! Rabia saquia pra papá! Lázaro! Cristo estava chorando por você! Vem pra fora! Vem pra fora! Vem pra fora! Venha para fora! Raço que abraçou, e a ramamaço que abracei. Há uma presença aqui. Pessoas vão sair daqui com o seu espírito avivado. E ramamaço que anarapapá. Mas como eu posso sentir a presença do Espírito do jeito que eu estou? Eu quero te dizer, o Mestre está indo ao teu encontro, e Ele diz: Lázaro, mas eu não posso, eu estou fedendo. Lázaro, eu vim até aqui pra te dizer, eu chorei por você. Há uma promessa sobre a tua vida. Você não é o pecado que você está vivendo. Você não é a fraqueza
Lázaro, vem para fora. Há uma palavra para você. E a palavra dele é: tirai a pedra. Tirai a pedra. Tirai a pedra da religião. Tirai a pedra de entrar na igreja para agradar os outros. Lázaro, vem para fora. Raço. Igiarababashu kiarababa. Ribigiasu biarababashu. Ribigiaso iaicho iasi. Ribigiasto que abraço. Ribigiaicho biaso que abraço. Há uma presença do céu aqui. Eu não falo isso para mexer com você. Há um banquete nessa noite. Há um banquete para aqueles que entraram fracos. Com vontade de parar. Tirai a pedra. Você vai sair daqui livre hoje.